Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui na Quinta Conad. A gente vai falar um pouquinho sobre sinestesia, sobre educação corporativa à distância e Lego Serious Play. Vocês estão vendo aí o título completinho na tela. Vamos lá. Primeiramente, o que seria sinestesia? Não sei se todos já ouviram falar. É uma mistura de sentidos. Quando, por exemplo, eu falo em som aveludado, na verdade eu estou querendo explicar melhor o que eu estou sentindo, né? Em termos de audição, com uma percepção tátil, que seria essa percepção de aveludado, né? É um fenômeno neurológico para algumas pessoas, é também usado como uma figura de linguagem, né, quando mistura esses sentidos na escrita, mas por mais que a sinestesia completa, digamos assim, ou esse fenômeno mais evidente seja talvez um pouco raro, é interessante a gente notar algumas pesquisas que mostraram que todos têm um pouco dessa percepção sinestésica, ou dessa mistura, né, sinestésica, em, por exemplo, associar algumas palavras a outras imagens. Vocês estão vendo aí na tela um experimento bem interessante que foi feito, oferecendo para os participantes duas imagens e duas palavras. Uma imagem arredondada e outra imagem pontiaguda, e as palavras eram buba e kiki. E aí o desafio foi, faça um cruzamento aí entre as palavras e as imagens, né? E praticamente todas as pessoas associaram a imagem pontiaguda à palavra kiki e a imagem redonda, arredondada, à palavra buba. Ou seja, havia aí uma sinestesia, né, de perceber aquele formato arredondado num sentido parecido com a imagem ou com a sonoridade da palavra buba. E o inverso também com a questão da palavra kiki e da imagem pontiaguda. Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, que ajuda a gente a entender um pouquinho mais também o que é sinestesia, é uma experiência que eu tive em Bonn, na Alemanha. Estava visitando lá a casa, né, o Museu Beethoven. Todos sabem, né, que Beethoven teve uma fase aí de uma perda progressiva da audição, e obviamente para continuar o trabalho dele, né, na música, era preciso trabalhar com outros sentidos, né, mais ainda com outros sentidos. E aí havia nesse museu, nessa casa de Beethoven, uma exposição em que os participantes podiam manipular alguns objetos, puxar cordas, passar a mão em uma espécie de bola de cristal, ao mesmo tempo em que eram projetadas imagens sincronizadas com o som da música, né? Então uma mistura aí entre tato, visão e audição. Deem uma olhada aí para vocês perceberem um pouquinho mais o que é sinestesia. Interessante, né? E é curioso notar, se a gente reparar bem, que na verdade o próprio funcionamento dos nossos sentidos já envolve um pouco dessa mistura, né? Não seria uma coisa tão diferente ou tão excepcional assim. Para observar isso, primeiro a gente precisa entender que os nossos sentidos não correspondem de forma absoluta ao que de fato existe. Por exemplo, não existem cores até que você veja. É meio doido, né? Mas se a gente lembrar até das lições lá de escola, a gente sabe, né, que a cor que a gente vê depende da absorção e da reflexão que o nosso mecanismo de visão processa. É por isso que eu posso estar vendo vermelho ali, mas um outro ser vivo, um inseto, por exemplo, vê outra cor. E o som também. Não existe som até que você ouça. E aqui é mais interessante ainda, falando nessa sinestesia ou dessa mistura que na verdade ocorre no próprio processamento normal dos nossos sentidos, né? Por quê? Porque o som são ondas, nós sabemos disso, né? E a gente só processa aquilo como o que a gente chama de som depois que essa onda vem, entra aqui no nosso sistema auditivo
E aí é quase como se fosse tato. Por quê? Porque ela provoca, então, resumindo muito, faz com que aquele martelinho que a gente tem ali dentro do ouvido se movimente e a gente processa isso como som. Então, na verdade, a onda vem, até aí não existia o que a gente chama de som para a gente, né? E quando ela, então, encosta ali, nesse martelinho, entre aspas, é que a gente ouve, né? Ou seja, a audição seria uma espécie de tato. Vocês vejam que, na verdade, essa mistura, né, que a sinestesia é definida pela sinestesia, na verdade, no próprio funcionamento, por exemplo, da audição, mostra que há uma mistura ali entre o que a gente chama de tato e o que a gente chama de audição. E é nesse contexto aí que a gente chega no ponto principal aqui da nossa conversa hoje, que é quando há uma mistura entre algum sentido e o processamento de insights, de ideias, ou seja, eu mexendo, ou eu ouvindo, ou eu vendo, isso me ajuda a pensar melhor, digamos assim. Isso é evidente, por exemplo, nas diferenças de estudo ou de técnicas de memorização. Vocês, por exemplo, alguns de vocês devem preferir estudar grifando bem os textos, alguns até com cores bem diferentes, outros precisam ou preferem escrever ao mesmo tempo em que absorvem o que foi lido, né? Resumir escrevendo. Outros preferem ouvir, então falam em voz alta aquilo que estão estudando para que assim haja uma memorização mais efetiva. Ou seja, é o tato, é a audição, é a visão, muitas vezes inclusive em provas, eu já vi pessoas dizendo que lembraram da resposta da pergunta porque tinham a imagem da página do livro em que a resposta estava. Então, isso ajudou a pessoa a lembrar do que estava escrito lá e assim responder a pergunta. Então, audição, visão e tato auxiliando no processamento de ideias, nos insights, mesmo na memorização. Isso também acontece no processo criativo de escritores. Muitas vezes o escritor não tem uma inspiração que vem necessariamente enquanto ele está ali parado ou fazendo outra coisa. Muitas vezes na medida em que ele senta, Saramago falava muito isso, na medida em que ele senta e começa a escrever, às vezes rabiscar simplesmente, aí fluem ideias e insights aparecem. E como ficaria tudo isso na distância? Como ficaria tudo isso no mundo digital? Quando a gente transfere as cores, os sons para aqueles zeros e uns, né, que são a base da computação aí, como é que fica? A gente fala muito hoje em nuvens, né? É claro que essas nuvens digitais não são algo transcendente, obviamente, a máquinas que armazenam esses dados para que as nossas máquinas não precisem armazenar. Então não é algo que transcende qualquer material ou qualquer dimensão física. Mas há sim diversos mistérios ou diversas coisas interessantes ainda para a gente avaliar nesse mundo digital em termos de sinestesia, em termos de percepção, em termos de sentidos, em termos de cruzamento de sentidos, que é o nosso tema aqui. Feita então essa provocação aqui e também a contextualização sobre sinestesia, a gente vai para o Lego Serious Play, tá, para avaliar em que medida experiências com essa metodologia nos ajudam a perceber caminhos novos aí interessantes de sinestesia e de cruzamento de sentidos, né, ajudando principalmente na questão dos insights, da criatividade, também no mundo à distância, né, não só presencialmente. Bom, a metodologia Lego Serious Play surgiu na própria Lego, tá, no final da década de 90. A Lego vivia uma crise, precisava se reinventar, precisava se reposicionar, e nessa reflexão interna foram contratados alguns consultores e a sacada que eles tiveram foi incrível. Por que não trabalhar no processo de geração de novas ideias, no processo de busca por insights? Por que não trabalhar com as próprias peças de Lego, ou seja, com o próprio produto da empresa? Eles se basearam, então, em diversos estudos que já mostravam, né, essa potente interação entre as mãos e a mente e o pensamento, né? Há, inclusive, em diversos idiomas, um fenômeno interessante.
A palavra mão, nesses idiomas, tem o mesmo radical, a mesma origem da palavra mente, da palavra pensamento. Mostrando que, de fato, quando a gente manuseia, quando a gente toca, e aí a sinestesia, né, ou que a gente estava falando sobre essa interação entre alguns dos sentidos com o pensamento, novas ideias ou novas formas de pensar podem surgir. Think with your hands foi inclusive e é inclusive uma das premissas básicas da metodologia. Pense com as suas mãos. Tudo começa com um desafio. Um desafio é dado e aí os participantes da dinâmica com Lego Serious Play têm que responder a esse desafio com construções tridimensionais de Lego, né? E são construções metafóricas, ou seja, não é para eu literalmente representar ali uma empresa, um funcionário, um processo, não. É para eu representar a minha ideia, a minha resposta ao desafio de forma metafórica por meio da minha construção, por meio das minhas peças. E outro ponto central aqui, importantíssimo, não é para o participante primeiro pensar, ficar quietinho pensando no desafio dado, ter uma ideia e aí ir lá representar a sua ideia com uma construção de Lego. Não. É para que simultaneamente, aqui é um aspecto muito importante de simultaneidade, simultaneamente, à medida em que ele mexe nas pecinhas, ele vá refletindo sobre o desafio, pensando numa possível solução. Por quê? Porque é aí que o poder da metodologia está. É aí que aquele aspecto sinestésico que a gente vem colocando aqui funciona. À medida em que ele mexe nas pecinhas, que ele manuseia, que ele vislumbra aí possíveis encaixes, é que essa relação metafórica que ele já vai fazendo daqueles encaixes, daquelas possibilidades com o desafio dado, proporciona então o surgimento de insights. É muito bacana. E para potencializar ainda mais tudo isso, a metodologia trabalha de forma coletiva. Obviamente é possível que você experimente esse processo de insights por meio do manuseio das peças e tudo mais, sozinho. Dado um desafio, você faça sozinho. Mas a metodologia privilegia a dinâmica com várias pessoas. Por quê? Porque aí percepções de outros participantes podem te ajudar ainda mais nesse processo de insights. E não só isso, além dos insights individuais de cada um, a interação com outras pessoas, com outros participantes, também proporciona, digamos assim, insights coletivos ou ideias que não estavam surgindo individualmente em cada participante, mas no momento em que todos se unem para a construção final de um sistema, como nós chamamos, de repente aparecem coisas muito interessantes ali que são fruto dessa coletividade. Então também essa simultaneidade entre indivíduo e coletividade está sempre presente na metodologia. Falando em outras pessoas, outros participantes, é importante também destacar mais uma característica interessante da metodologia. Ela faz com que todos possam estar no mesmo nível ou na mesma condição para trabalhar com o material, né, da metodologia. Por que eu falo isso? Porque se fosse, por exemplo, uma dinâmica com desenhos, obviamente alguns sabem desenhar melhor que outros. Eu, por exemplo, sou péssimo em desenho, e aí, obviamente, quem sabe desenhar melhor vai conseguir expressar melhor a sua ideia do que quem não sabe. Já no Lego, não. Com algum aquecimento ali, a gente sempre promove isso nas dinâmicas, um aquecimento prévio, as pessoas se familiarizando com as peças e com as possibilidades de encaixe, a gente já consegue rapidamente fazer com que todos estejam na mesma página. Há sim, claro, alguns que já brincam com Lego desde pequenos, como eu, já conhecem mais possíveis encaixes e tudo mais, mas para o objetivo da metodologia, isso não faz praticamente diferença. O que é preciso apenas é que nesse manuseio das peças, nesse pensamento sobre o desafio, o participante vá fazendo os encaixes à medida em que surge ali alguma ideia, e depois apresente o seu protótipo, digamos assim, ou o seu modelo, explicando o que ele representa. E nessa explicação, uma premissa básica da metodologia também é que vale o que ele está dizendo, vale o que ele está apresentando, ou seja, não interessa se aquilo parece ou não o que ele diz, afinal, se trata de metáforas e não de algo literal. Se fosse realmente a construção
de algo literal, obviamente quem tem mais habilidade com Lego poderia ter vantagem, mas aqui não, por se tratar de metáforas, então interessa o que você está dizendo, não há críticas, não há desdém, simplesmente há uma atenção dos outros participantes para o que você está dizendo, para aquilo que você quis dizer com aquela construção, para a sua ideia, e aí, obviamente, o objetivo é que as ideias se cruzem e potencializem ainda mais o resultado. Então, uma ótima forma de perceber se a sua dinâmica deu certo, se a metodologia funcionou, né, na sua aplicação, é perguntar para os participantes não se eles gostaram, se foi bacana, porque isso a gente sabe que essa avaliação de autodeclaração muitas vezes não representa a realidade. Né? Ah, gostei, interessante, mas a pessoa só achou divertido brincar ali com as pecinhas e tudo mais. Aliás, fazendo parênteses aqui, há muitas vezes aplicações de outro tipo de dinâmica, não Lego Serious Play, mas com Lego, e aí o pessoal chama de Lego Serious Play como se qualquer coisa que envolvesse Lego fosse Lego Serious Play. Não, eu já vi inclusive ambientes, né, corporativos em que as pessoas colocavam ali umas peças de Lego para passar tempo. Então, assim, na hora do cafezinho ou em algum outro momento, a pessoa ia lá, brincava um pouquinho ali para distrair e ok, é muito legal mesmo. Mas isso não é Lego Serious Play. Então, para esse tipo de atividade, sim, você poderia perguntar, foi bacana, você deu uma distraída ali, uma relaxada mexendo nas peças, ok, então foi bom. Aqui não, aqui, para saber se a metodologia realmente funcionou, a pergunta é, escuta, essa é a ideia para o participante, né? Essa ideia que você teve aí, primeiro você teve essa ideia, depois de ver o desafio, né, de pensar no desafio, e aí você foi lá e representou essa ideia nessa construção que você está mostrando aí, ou foi algo diferente? E eu sempre faço essa pergunta e é incrível o que eu obtenho de retorno, porque isso mostra o poder realmente da metodologia. Em diversas vezes, o que os participantes dizem é o seguinte, não, Israel, eu não tive essa ideia antes, não. Eu estava sem saber como responder ao desafio, eu não estava conseguindo ter ideias. E aí eu fui mexendo, eu obedeci, eu segui, né? E por isso a gente sempre faz também uma abertura pedindo para o pessoal se entregar mesmo, né? Deixar fluir, sem preconceitos, de que aquilo de repente seria bobo, seria apenas uma brincadeira de criança, deixar fluir. E aí, se as pessoas realmente deixarem isso fluir, foi o caso dos participantes que me deram esse retorno, foi o que eles disseram, olha, eu estava deixando então rolar, mexendo nas pecinhas, ao mesmo tempo que eu pensava no desafio, e o que aconteceu foi incrível, porque de repente eu vi uma janelinha aqui que encaixava com essa peça e eu falei, opa, e se então a empresa fizesse isso ou aquilo? Ou seja, a possibilidade de encaixe, a visualização automaticamente metafórica que ele fez ali, da janela, como uma metáfora do que a empresa passa para o mercado, ou outra aplicação, fez com que viesse um insight. Falei aqui em um possível preconceito dos participantes no início, e é importante também falar para vocês o que costumam fazer, né, para quebrar esse gelo aí. É uma metodologia consagrada internacionalmente, diversas empresas gigantes trabalham com isso, e CEOs dessas empresas trabalham ou já participaram, né, de dinâmicas com Lego Serious Play. Então o que eu coloco logo de cara são ali pessoas engravatadas, altos executivos, brincando com as pecinhas, brincando seriamente, né, Lego Serious Play. E aí fica claro que sim, parece o mesmo brinquedo do seu filho que você comprou para ele no último Natal, mas aqui com peças diferenciadas, com peças selecionadas para esse objetivo, mas principalmente com a metodologia por trás, você vai estar no patamar ali de grandes executivos que já conseguiram absorver grandes insights e grandes mudanças a partir dessa metodologia. É assim que funciona presencialmente, né? O material utilizado é o material da Lego, a Lego não administra mais essa metodologia Lego Serious Play, ela é uma metodologia aberta, obviamente há certificações, né, a gente passou por esse processo também, mas é uma metodologia aberta, todos podem conhecer, estudar, aplicar, sem necessariamente se colocarem como
facilitadores certificados, mas utilizarem a metodologia. Agora, o produto, né, o material, a Lego produz. Então, a Lego ainda produz kits específicos para Lego Serious Play. Aí vocês podem ver, passando na tela, alguns dos maiores kits que a Lego produz, né, que proporcionam uma boa dinâmica. Eu vou colocar para vocês também aqui um trechinho agora de uma das dinâmicas que a gente facilitou, para que vocês visualizem, né, como é que isso acontece, como é que as pessoas interagem ali com o material. E na sequência a gente já passa, ok, para possibilidades de aplicação disso tudo à distância, tá bom? Legal, né? E se fosse possível trabalhar pelo menos um pouquinho disso tudo à distância? Quando a gente fala em trabalho à distância, as possibilidades se multiplicam. É claro que, e a gente está vivenciando isso na pandemia, há sempre os prós e contras. A gente está vendo que a gente perde muito, né, não interagindo presencialmente. Mas, por outro lado, a gente consegue um alcance, por exemplo, muito maior também trabalhando à distância. Recentemente a gente estava conversando aqui com uma empresa da Guatemala para fechar uma dinâmica com eles lá. Então quem diria, né, que a gente poderia trabalhar uma dinâmica online com uma empresa da Guatemala. A questão então é se a metodologia Lego Serious Play consegue resistir, pelo menos na sua essência mínima, a esse trabalho à distância. E a resposta até aqui tem sido sim. Sim, as experiências feitas até aqui têm sido positivas. Em duas principais frentes. Uma é o trabalho remoto, a aplicação remota da metodologia. Então, na verdade, o facilitador está conversando com os participantes à distância, mas cada participante tem ali na sua casa, onde estiver, um kit Lego Serious Play nas suas mãos. Então, cada participante trabalha com peças reais, e aí a única diferença é que a interação entre eles e com o facilitador se dá à distância. E a outra frente de experiência é quando até mesmo o material, ou seja, as peças, são transpostas para o mundo virtual. Ou seja, até mesmo o manuseio das peças de Lego não é mais físico. Eu vou colocar aqui para vocês verem agora, então, uma experiência que a gente teve nesse sentido há alguns anos já. Na verdade, de forma inédita, nós planejamos então aqui para você uma forma de aplicar essa dinâmica à distância. Como? Assista esse vídeo de uma ferramenta muito interessante lançada há algum tempinho já, e depois nós vamos aprender a utilizá-la para que você trabalhe de forma virtual aí na sua casa, com a metodologia também, a partir de um desafio que nós colocaremos ainda a seguir. Assista o vídeo.
só. Já vejo aqui que há outras construções perto de mim. Estamos falando de Brasília, então nós temos aqui uma bandeira do Brasil. Construções as mais aleatórias possíveis, mas o nosso objetivo, repito, é que você utilize essa plataforma para, de forma inédita, aplicar a metodologia Lego Serious Play à distância de forma virtual. Você vai utilizar então a plataforma Build with Chrome, que você aprendeu a utilizar e a mexer lá naquele tutorial que a gente fez há pouco. E se você não conseguir enviar o link do seu protótipo, que você vai fazer com as pecinhas de Lego de forma virtual aí, se você não conseguir enviar esse link para o site que foi indicado lá no tutorial, você pode enviar também por e-mail que aparece agora na sua tela. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, mas lembre-se de que o curso não acaba aqui. Nessa forma inédita de unir a metodologia Lego Serious Play com a plataforma Build with Chrome, que você aprendeu a utilizar aí, nós esperamos que esse contato com você continue, que você nos envie o seu modelo, o seu protótipo, e assim que a gente continue discutindo indefinidamente aí sobre a economia criativa. Um abraço. Vocês viram aí que a gente utilizou o Build with Chrome, que até já foi descontinuado. Mas é possível utilizar também outras ferramentas, às vezes aplicativos que os participantes têm que baixar para utilizar virtualmente peças de Lego. Então, o manuseio, entre aspas, das peças pelo participante pode se dar ali pelo mouse ou, melhor ainda, por uma tela, né? Um iPad, por exemplo, em que a proximidade com o manuseio real é ainda maior. Mas há facilitadores que estão indo além disso, né? A gente está em contato com um facilitador australiano da metodologia, e ele tem tido uma experiência muito interessante. Ele tem usado realidade virtual e os resultados também têm sido muito animadores. O que a gente vê, enfim, é que tanto na experiência virtual mais tradicional, né, em que você tem essa intermediação, ou está no meio aí um mouse, ou mesmo uma tela de um tablet, por exemplo, quanto também nessas experiências mais inovadoras, mais recentes com realidade virtual, em todas as experiências parece haver, de fato, uma coisa, um potencial interessante, parece haver uma coisa a mais, que não é, obviamente, o tato presencial, que também não é aquela interação mais fria que a gente está acostumado a ter no nosso trabalho diário em frente ao computador, mas é algo diferente que está surgindo cada vez mais, é algo que a gente começa a perceber, é algo que realmente vai proporcionar uma diminuição cada vez maior entre a experiência real, presencial, e a experiência virtual. A gente vê, inclusive, diversas suposições aí, ou previsões no âmbito até da ficção científica, mas muitas já comprovadas e já experimentadas. Eu, pessoalmente, não acredito que a gente vá equiparar, mesmo com a mistura, com ciborgues, né, mesmo com a mistura entre ser humano e máquina. Eu acredito que a gente não vá, obviamente, equiparar, digamos assim, uma experiência presencial a uma experiência virtual, em termos de potencial, em termos de vantagens, mas eu acredito que já é possível, se já está sendo possível aplicar a metodologia Lego Serious Play à distância, vai ser cada vez mais possível, cada vez mais eficiente, não só a aplicação dessa metodologia, mas também a utilização de diversas outras ferramentas para a educação corporativa. O trabalho, então, continua, a gente vai continuar testando novas possibilidades, vai continuar fazendo novas experiências, especificamente com relação ao Lego Serious Play, também outras metodologias, e a minha expectativa é que vocês também participem desse avanço, né, dessa evolução. Como eu falei há pouco, especificamente com relação à metodologia Lego Serious Play, há certificações, mas como é uma metodologia aberta, você pode desde já começar a testar inclusive também uma versão à distância, e eu gostaria que vocês, se pudessem, me encaminhassem, né, os resultados, que a gente pudesse iniciar uma conversa a partir aqui dessa apresentação. E para fechar, eu vou deixar para vocês aqui um videozinho breve sobre, aí voltando para a boa e velha experiência presencial,
sobre um novo produto e também um novo método para aplicação da metodologia Lego Serious Play. Um novo produto, um novo método complementares ao que eu apresentei para vocês. Eles foram inspirados na Playmobil Pro. É uma metodologia recente aí no mercado. A Playmobil, outro brinquedo de infância, acredito de muitos de vocês também. Playmobil percebeu, né, essa evolução incrível da Lego Serious Play, da metodologia Lego Serious Play, e decidiu também, nessa mesma linha, trazer o produto Playmobil, obviamente customizado, né, para o mercado corporativo. Então, baseado em algumas inovações que eles trouxeram ali, de anotações nas próprias peças, nos próprios bonecos, a gente trouxe isso para o Lego, né, para a metodologia Lego Serious Play, e aí vocês podem ver então esse novo produto, esse novo método, e ao final do vídeo vocês têm lá o site em3ddorismo.com, uma brincadeira aí com a palavra empreendedorismo, inserindo esse aspecto do 3D, né, que é do bloco tridimensional de Lego, do modelo tridimensional de Lego que a gente trabalha na metodologia. Então, a mistura dos dois em 3ddorismo.com, esse é o site. Então, ao final, vocês têm lá o registro do site para que esse contato nosso, que eu espero que se concretize, possa se dar, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.